Graça e paz, irmãos. Como é que estão? Nós estamos aqui iniciando alguma coisa que nunca fizemos, né? E para nós está sendo uma emoção diferente e uma responsabilidade diferente. Que todos estejam bem aí nos seus lares e nós queremos transmitir para vocês aquilo que Cristo quer. E eu creio assim, tome posse, fique atento em tudo que falarmos aqui. Graças e paz, irmãos, é uma alegria, um prazer poder estar com vocês, né? Na verdade, vocês vão nos ver, mas nós não vamos vê-los. Pastor Adriano, saudade, meu irmão, meu querido, amado. Pastor, pastora, Deus abençoe grandemente a vida de vocês. E eu agradeço a Deus pela oportunidade de poder estar com vocês aí neste tempo e que a nossa oração é que Deus nos use poderosamente para que possamos ser bênção na vida de vocês e possamos deixar alguma coisa que possa realmente ficar gravado no coração de vocês, para que vocês venham praticar e venham realmente dar certo. Uma coisa eu digo, quando a gente vive a palavra, quando a gente pratica a palavra, dá certo. Pode ter certeza disso. Amém? Nós vamos orar para nós iniciarmos este momento, né, que foi designado para a gente falar sobre alguma coisa, sobre relacionamento, nas dificuldades, né, nas bênçãos, nas aflições, nas lutas constantes. Nós vamos orar para que o Senhor esteja nos conduzindo. Pai, te adoramos, te exaltamos e agradecemos ao Senhor, porque Tu és a nossa força, o nosso alento, Tu és o nosso libertador, Tu és a nossa proteção, o nosso cuidado, Tu és a nossa direção. Fazemos planos e projetos, ó Pai, mas o nosso desejo, Senhor, é que o Senhor esteja nos direcionando no centro da Tua vontade. E neste momento, ó Pai, para este tempo, nós colocamos as nossas vidas diante do Teu altar. Queremos pedir que o Senhor esteja já inundando cada vida, cada coração, cada casal, ó Pai, que está conectado, estará, Senhor, ligado em nós através da Tua palavra, Senhor amado, através deste tempo, ó Pai, de derramar a nossa alma diante do Senhor. Nós nos entregamos nas Tuas mãos, ó Pai. Reveste-nos de Ti, envolva-nos com a Tua glória e enche-nos da Tua presença em nome de Jesus. Amém. Amém. Vai lá, desliga o teu celular lá. É isso aí, ó. Nós não estamos numa rede de televisão, né, onde tudo é dentro dos conformes, né, mas nós estamos aqui juntos para realmente, de uma forma viva, né, trazer aquilo que Deus tem para nós, mas estamos sujeitos a, de repente, entrar um vento naquela janela que eu não posso fechar, senão vou ficar esbaforido aqui, e de repente levar todas as nossas anotações aqui para os ares. Pastor Adriano passou para nós falarmos um pouquinho a respeito da incompatibilidade. A incompatibilidade é algo natural em nós. Deus fez cada um de nós com sentimentos, personalidades e natureza diferente, né? Temos a nossa forma de vida, cada um diferenciado do outro. E somos criados em ambientes diferentes. E isto realmente acaba trazendo uma condição de uma maior incompatibilidade. Mas para nós vivermos um relacionamento no Senhor, nós temos que vencer essas incompatibilidades, né? E eu louvo a Deus porque a maior incompatibilidade do casal é que um é homem e o outro é mulher. Glória a Deus por isso, né? Glória a Deus por isso. Mas aí já está uma grande incompatibilidade. Nós vemos ali razão e outra emoção, né? Um se derrete diante dos fatos, o outro se endurece diante dos mesmos fatos e aí gera as dificuldades. Somos assim. Deus nos fez assim. Deus não errou em nos fazer desta forma. Ele nos fez assim, mas para que quando razão, me unisse à emoção, a emoção deixasse um pouco da sua emoção e viesse para a razão, e a razão deixasse um pouco da sua razão e fosse para a emoção e gerar um equilíbrio. Então, para vencer essa incompatibilidade, é necessário uma unidade, é aquilo que a palavra de Deus fala. Mas para nós iniciarmos nossa conversa nesta noite, eu quero ler um trecho lá o apóstolo Paulo escreve aos Filipenses, capítulo 3,
verso 13 e 14. A pastora vai ler na versão dela, depois eu vou ler nesta versão aqui da qual o Senhor me deu esta palavra. A versão minha é da... eu até esqueci. Nova tradução da linguagem de hoje. Na linguagem de hoje, né? Então claro, irmãos, que eu não penso que já consegui isso, porém uma coisa eu faço, esqueço aquilo que fica para trás e avanço para o que está na minha frente. Corro direto para a linha de chegada, a fim de conseguir o prêmio da vitória. Esse prêmio é a nova vida para a qual Deus me chamou por meio de Cristo Jesus. Eu vou ler nesta outra versão, né? E ela diz assim, Paulo diz desta forma: irmãos, quanto a mim não julgo que haja alcançado, isto é, eu não alcancei o alvo ainda, mas não alcançando o alvo, o que eu vou fazer? Eu preciso tomar uma atitude. Ele diz, mas uma coisa faço, é que esquecendo das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão adiante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Nós vemos aqui que Paulo, ele dá algumas estratégias para a gente vencer as dificuldades. Ele fala da condição de não haver alcançado, a necessidade de alcançar, né? Ele fala da condição de deixar coisas passadas para trás, e ele fala de determinar um alvo, e este alvo determinado pelo apóstolo aqui é Cristo Jesus, é a soberana vocação de Deus para a nossa vida. Deus tem uma vocação para a tua vida, Deus tem uma vocação para a minha vida, e a vocação de Deus para a nossa vida é para sermos chamados, escolhidos de Deus, para testemunhar e viver a glória do Senhor, começando dentro da nossa casa. A maior dificuldade, né, que encontramos em nossa vida de relacionamento é a incompatibilidade, e ela está ligada ao desvio da palavra. Isso é muito sério. A incompatibilidade no relacionamento do homem com Deus, no relacionamento do homem com a mulher, com a esposa, ela está intimamente ligada no desvio da palavra. Quando nós caminhamos no centro da palavra de Deus, a nossa direção é única, o nosso pensamento é único, a nossa vontade é única, o nosso propósito é único, o nosso sonho é único, né? Então é por isso que nós precisamos entender isso, que a princípio de tudo nós temos que trilhar dentro da palavra. Amós 3,3 fala assim: poderão dois andar juntos se não houver concórdia de pensamentos? Não tem como, né? Não tem como eu puxar para um lado, a irmã Gilmara puxar para o outro. Nós não vamos chegar a um objetivo algum, né? Essa incompatibilidade se estabelece por uma falta de propósito único. E nós, como cristãos e conhecedor da vontade de Deus, nós temos que ter um único propósito. Qual é o nosso propósito? Fazer a vontade daquele que nos chamou. O que Jesus disse lá na mulher samaritana, lá com os discípulos, estava lá no poço de Jacó? A minha comida e a minha bebida é fazer a vontade daquele que me enviou. Quando nós estamos designados, firmados nesse propósito, a gente não vai entrar em incompatibilidade. E tomando, né, alguma coisa nesse sentido, muitas vezes nós começamos a dar estudo para mulheres aqui, e as mulheres batem de frente com os estudos que nós damos, como elas devem se comportar como esposa, não concordando com aquilo, né, que a palavra de Deus está falando. E muitas até deixaram de ter esse estudo comigo, né, por causa disso daí. Então, eu creio assim, que nós devemos, mesmo que a gente ache um absurdo, né, o que a palavra de Deus está nos falando, mas nós devemos estar com o coração aberto. É a palavra de Deus que está falando, então eu vou agir na palavra de Deus. Lembrando agora desse algo de improviso que não estava no nosso coração, nem no nosso script aqui, lembrando, o apóstolo Paulo fala assim, que a palavra de Deus é loucura para os que perecem. É loucura.
Então, quando nós não concordamos com a palavra de Deus e achamos que ela é loucura, que os ensinos dela não são coerentes com a minha vontade, é claro que dificilmente vai ser, porque eu vou puxar para o meu eu e Deus vai puxar para a minha vida, para a minha alma, para o meu relacionamento com Ele. Eu já estou em um caminho de dificuldade, eu já estou num caminho de perecer, porque ela se tornou loucura para mim, né? Mas a palavra de Deus fala assim que para aqueles que amam a Deus e conhecem a Deus, ela é conhecimento, ela é sabedoria, ela é ensinamento, ela traz uma diretriz, né? Quando nós quebramos o princípio da palavra de Deus, sofremos as consequências que contrariam a direção desejada por Deus em nossa vida, exatamente isso. Eu quebro os princípios da palavra de Deus, eu saio da direção de Deus, eu saio debaixo da cobertura de Deus. Você pode lembrar que lá na nação de Israel, quando caminhava pelo deserto, aqueles que não queriam se submeter, se sujeitar à direção de Deus, à ordem de Deus, entre avançar, recuar, parar, acampar, levantar acampamento, sair, a nuvem levantava e saía. Aqueles que não queriam, eles saíam debaixo da cobertura da nuvem. E quando nós saímos debaixo da cobertura da nuvem, nós ficamos sujeitos a todas as situações intempéries desta vida contra a nossa própria vida. Por isso eu quero dizer a você, esposa, você, esposo, se você deseja ter um relacionamento maravilhoso no Senhor, siga a palavra de Deus. É isso que nós queremos. Se você não quer seguir a palavra de Deus, nem adianta você continuar nos ouvindo aqui, não é, pastor? A nossa base é a palavra. A base nossa é a palavra. Os 3 estudos, esse e os outros 2 restantes, vão ser a palavra de Deus na tua vida. E se você não quer seguir a palavra de Deus, então é a única solução que nós temos para você, é isso. Para o casamento, é a palavra de Deus na nossa vida. A palavra de Deus, ela fala muito e se baseia em uma coisa, entre relacionamentos, ser humano e Deus. No relacionamento ser humano e Deus, a palavra de Deus traz uma palavrinha pequena, que ela é muito forte e ela muda toda a consistência das coisas, se chama unidade. Quando 2 se tornam um, quando deixam 2 de serem 2 e passam a ser um, isto é unidade. Mas para isso, para que se 2 se tornem um, o que precisa acontecer? É necessário resignar, é necessário abrir mão de atitudes e de costumes. É muitas vezes nesse ponto que nós tropeçamos. É exatamente neste ponto que nós erramos, nós falhamos e nós acabamos quebrando os princípios de Deus. Vamos olhar para Jesus. Para Jesus tornar um conosco, o que ele precisou fazer? Pois é. E muitas vezes nós não queremos abrir mão de coisas mesquinhas, minúsculas, pequenas, que faziam parte da nossa vida no passado, da nossa vida no tempo de solteiro, da nossa vida no tempo dos nossos pais, né? Nós não queremos abrir mão disso para nada. Mas eu quero dizer que sem unidade a gente não caminha, né? Nós precisamos desta unidade para poder caminhar juntos e viver bem e ser felizes e abençoados. Nós 2 temos um exemplo disso, né, pastor? Nós éramos assim, quando o nosso relacionamento no namoro, né, quando eu era solteira, eu era muito tagarela, falava alto e ria. E o pastor era um homem quieto, silencioso, né? E nós nos unimos no casamento. O pastor não, o Cláudio, né? Cláudio, né? Que o pastor, eu falando. Mas aí o que acontece? Né? Nós nos unimos e o que aconteceu? Ele ficou mais falador e eu mais calada, né, pastor? Muito esforço. Mas a gente chega lá, né? Então é esse equilíbrio que a gente precisa. Eu vejo assim, que isso aí é abrir mão, né? É resignar, é renunciar, né? Quando Jesus ora em favor dos discípulos, lá está em João capítulo 17, a oração sacerdotal, quando ele ora em favor dos discípulos, daqueles que iriam crer nele, ele clama ao Pai, e ele diz assim lá em João 17, 21, para que eles sejam um. Ele fala de unidade aqui.
No capítulo 17, no versículo 23, diz assim, para que eles sejam perfeitos em unidade, para que eles sejam um e para que eles sejam perfeitos nessa unidade. Você vê a profundidade da condição que nós precisamos para viver em relacionamento com Deus, em relacionamento com o corpo de Cristo, que é a igreja do Senhor. E no casamento não é diferente. Interessante que Jesus não disse que eles eram um. Jesus não disse, Pai, eles são um. Pai, eles são perfeitos. Jesus não disse isso. Jesus orou intercedendo para que eles fossem, para que se eles precisavam ser, é porque não eram. Se eles precisavam ser perfeitos, é que eles não eram perfeitos. É isso que eu quero que você entenda. Talvez você fale assim, mas eu não consigo, mas eu não posso, eu não aguento isso, eu não tolero. Tudo bem, eu concordo com você que você não consegue, você não tolera, mas você precisa ser. É uma questão de necessidade. Você precisa ser. É uma questão de posicionamento. É uma questão de atitude. E outra coisa também, queridos, não queira falar assim, quem precisa mudar, quem precisa ser perfeito é o Cláudio. Não. Quem precisa mudar, quem precisa estar analisando sou eu, Judimari. O Cláudio, Deus vai tratar com o Cláudio, mas eu preciso tomar a posição também. Senão não há unidade. Se eu querer só mudar meu esposo, né? Ou ele querer me mudar, não. Nós devemos tomar essa posição para sermos um só, não é? Exatamente. E na verdade essa ação de unidade, ela precisa ser, essa atitude de unidade precisa ser determinante na minha vida. Eu preciso estar determinado em querer viver em unidade com ela. Exato. Eu preciso estar determinado a isso. Eu vou viver em unidade com ela, né? Quantas vezes eu disse para ela assim, ó, você pode até largar de mim, mas eu não largo de você. Se você largar de mim, você vai ter um problema sério, porque eu não vou descolar do teu pé, né? Então, eu estou determinado a isso, aconteça o que acontecer, né? Independente da minha personalidade, mas a minha personalidade é forte, pastor, eu não tolero isso. Quantas coisas nós não toleramos? E quantas coisas nós temos que tolerar? Se você chega diante de um juiz, ele, desculpa a expressão, ele manda você calar a boca. E você que não leva desaforo para casa, você vai calar. Porque senão você não vai levar desaforo para a prisão. Então, por causa da autoridade, você se cala. Você se submete. Então, eu preciso entender isso. Independente da minha personalidade. Nasci assim, sou assim, meu pai assim, meu avô assim. Não interessa. Eles podiam ser do jeito que eles fossem. Mas Jesus Cristo mudou o meu viver. Jesus Cristo mudou o meu viver. O que adianta eu dizer que Jesus mudou o meu viver se no meu relacionamento com a minha esposa, que é a pessoa mais próxima de mim, a quem eu preciso tratar melhor a pessoa da face da terra, eu não deixar transparecer isso, né? O que adianta eu tratar o pastor bem, o vizinho bem, quando chega em casa, cafezinho meio desarrumado, mas quando ele sai, o tratamento com a minha esposa, aquela que vive comigo, aquela que come comigo, aquela que dorme comigo, aquela que acorda comigo, aquela que sabe dos meus defeitos, sabe das minhas falhas, sabe das minhas negligências, eu não valorizo, né? Então eu preciso estar determinado, independente do meu temperamento. Temperamento Deus quebra, tá? Personalidade Deus muda. Aquilo que o psicólogo não pode fazer, aquilo que o psicanalista não pode fazer, Deus faz. E se precisar, ele faz que nem Jó. Jó diz assim, ele me pegou pelo pescoço e me colocou como alvo. Então, antes que isso aconteça, vamos deixar Deus tratar as nossas vidas e vamos estar determinados a viver nessa unidade. Quando Jesus fala da união do homem e da mulher, ele diz, Marcos capítulo 10, versículo 7, você pode conferir lá, né, se eu não errei, né, conferir lá. Por isso, deixará o homem, seu pai, sua mãe e unir-se-á a sua mulher. O texto aqui é claríssimo, Quando fala que para se unir e tornar-se um, primeiro tem que deixar. Às vezes a gente quer se unir, a gente quer até tornar um para o nosso bel prazer, para eu ficar tranquilo, viver de boa, mas eu não quero deixar, né? Quando se vive um relacionamento onde muitas coisas não foram deixadas, de duas uma, preste atenção,
ou acostumam viver juntos, separados, ou se separam literalmente. Quantas vezes nós deparamos com casais que vivem debaixo do mesmo teto, comem na mesma cama, comem na mesma mesa, desculpe, dormem na mesma cama, né? E não são unidos. Cada um vive a sua vida. Um não sabe da vida do outro. Um não compartilha a vida do outro. Um não tem nada a ver com a vida do outro. Um não mexe no celular do outro, né? Vive uma vida totalmente separada, anulada. Estão vivendo debaixo do mesmo teto. E talvez nem as contas são divididas. É verdade. Né? Nem as contas, cada um paga a sua. Isso eu gastei, eu pago, isso você gastou, você paga. Então, isso já é uma separação. Isso não é unidade. Isso não é vida. E isso não é o que Deus planejou para você, para mim e para nós. Quem não deseja resignar, então fique sozinho. Quem é egoísta, arrogante, presunçoso e acha que a liberdade dele está acima de tudo, então fique só. E viva naquilo que Deus achou que não era bom. Quando Deus criou o homem, ele disse, não é bom que o homem esteja só. Se Deus, que é perfeito, viu que não seria bom o homem estar só, é porque não é bom mesmo, né? Mas se algum, desculpa a expressão, cabeça dura, quiser sofrer na vida, quiser padecer na vida, quiser viver infelicidade, então esteja só, né? A não ser que Deus te chamou para isso, como chamou Paulo, aí eu não vou entrar nesse detalhe. Então, a gente vê nessa situação, né, muitos relacionamentos não querem dar, falam que é relatório, né? Vou sair, vou para tal lugar, estou demorando, ligo para minha esposa, ligo para o meu esposo, olha, eu ainda não vou chegar na hora certa. São situações pequenininhas, irmãos. Mas eu creio que as pequenas têm que começar pelo pequeno, né? Dar satisfação. Eu não preciso dar satisfação de onde está. E outra coisa, pastor, é as amizades, né? Muitas vezes não é o pai e a mãe que imperam no casamento, mas é as amizades. Eu não deixo essa minha amiga pelo meu marido. Devia ter ficado com a amiga, então. Então, eu não deixo meu futebol, meus amigos lá pela minha esposa. Leva a esposa pro futebol. Exato. Põe uma chuteira nela. É isso que eu queria chegar, né? Que nós devemos estar juntos. Eu sinto isso, e o Cláudio pode falar também nessa situação. Eu não me sinto bem aonde ele não está. Né? Eu tenho que fazer uma viagem, como esses dias eu tive que fazer uma viagem e o sentimento dele não estar lá comigo foi horrível, né? Então chega a esse ponto as nossas vidas, né? A unidade nossa é tanto que a gente deseja estar sempre juntos. Nós temos 38, vamos fazer 39 anos de casado este ano, dia 25 de junho. É isso, né? Isso. Lembrei. 25 de junho, vamos fazer 39 anos de casado. Eu nunca, depois de casado, saí para passear sem a minha esposa. Porque para mim isso não é passeio. Para mim isso não é diversão, isso não traz satisfação alguma. A gente vive uma unidade que quando ela está feliz, eu posso até não estar bem, mas eu fico feliz pela felicidade dela. Então eu quero dizer, fechando essa parte aqui, eu quero dizer que resignação é que gera compatibilidade. Se você acha que o teu casamento está sendo incompatível, vocês estão sendo incompatíveis, é porque vocês não estão resignando, abrindo mão. E às vezes, outra vez, e eu falo assim, enfatizando isso, não ele que tá deixando deixar de resignar, mas o que eu posso fazer? Deus faz com ele, mas eu vou trabalhar na minha vida, não ficar trabalhando na vida dele, né? Então vamos lá, no texto nosso,
Paulo diz assim: irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado. Paulo, nesse texto, nos fala de algumas curiosidades. A primeira curiosidade que eu queria ressaltar aqui é que ele fala que ainda não alcançou o objetivo. Eu queria perguntar para você, no teu casamento, no teu relacionamento conjugal, você já alcançou o teu objetivo? Pois é. Então, Paulo diz que não alcançou o objetivo. E ele diz que, então, diante dessa situação, eu faço uma coisa, eu preciso avançar. Eu preciso avançar. Então, se eu não alcancei o meu objetivo, então eu não posso deixar de lutar, eu não posso parar de batalhar, eu não posso parar de querer conquistar, porque existe um objetivo em mim. O meu objetivo é fazer a Gilmari feliz. E se eu ainda não conseguir, eu preciso fazer. E eu preciso ver o que eu posso fazer para que ela seja feliz, ela seja abençoada e ela tenha prazer da minha presença. Esta é a forma de nós relacionarmos com Deus. Se você quer atrair a presença de Deus, você tem que gerar prazer em Deus na tua vida. Se você quer atrair a tua esposa para você, ou você quer atrair o teu esposo para você, você precisa gerar prazer nele, na tua presença. Se você conseguir gerar isso, ele vai te procurar, ela vai te procurar. E se você conseguir gerar isso em Deus, Deus vai te procurar, meu irmão. Parece uma loucura isso, mas Deus vai te procurar, né? E ele te acha, pode deixar que ele te ache. E você vai se alegrar quando realmente ele te buscar de uma forma gloriosa, de uma forma poderosa. No relacionamento, nunca abaixe a guarda. Se você ainda não alcançou, e eu creio que nós não alcançamos, eu não alcancei, eu tenho certeza que a Gilmar não alcançou também, né? Se nós não alcançamos, é porque nós estamos ainda em luta, em batalha. E se nós estamos em luta, em batalha, nós não podemos retroceder, não podemos recuar, não podemos abaixar a guarda. Nós precisamos ser vigilantes, nós precisamos ser constantes, não podemos oscilar na nossa vida, não podemos cochilar como aquelas virgens fizeram aguardando a chegada do esposo. Precisamos estar atentos. Todos os dias são dias de conquistas, todos os dias são dias de avanços, todos os dias são dias de investimento. Eu preciso investir na vida dela. Ela gosta de jiló, o que custa eu passar na quitanda, comprar 5 quilos de jiló e trazer para ela? Ela gosta de quiabo, o que adianta eu passar na quitanda, comprar 10 quilos de quiabo e trazer para ela? Nem que eu fique olhando ela comer, porque eu abomino isso, né? Não é a realidade, mas estou usando um exemplo aqui. Mas ela está feliz, né? Se ela gosta de panetone de Natal, eu compro um atrás do outro. Enquanto ela estiver comendo, eu estou comprando. Mas isso realmente eu abomino, né? Mas eu compro. E eu fico feliz de chegar com um panetone em casa e dar para ela, né? E eu fico olhando ela comer aquele panetone, me dá uma vontade de comer, mas quando eu ponho na boca, me repugna. Mas eu fico feliz de ver comer, apesar que eu admiro tremendamente, porque gostar de panetone é incrível, né? Nunca considere como objetivo alcançado, pois no relacionamento surgem muitas novidades que incomodarão. Talvez eu venci o problema, nós vencemos o problema hoje, amanhã surge uma outra situação, uma outra reação, reações diferentes nossas que vão incomodar o nosso relacionamento. Nós precisamos estar prevenidos, preparados para a gente poder enfrentar isso e resolver isso de uma forma abençoada, que não vai interferir no nosso relacionamento. Amém? E com essa unidade, né? Como que isso não vai interferir no relacionamento? Se nós aceitarmos falar e ouvir, né? Porque muitas vezes nós falamos e não gostamos de ouvir. Então tem que ter um diálogo. Olha, eu não gostei, eu fiquei magoado com aquela situação, me senti mal, não faz mais isso. Não precisa gritar, não precisa ofender, não, uma conversa. Quando nós somos unidos, nós não queremos alfinetar, não é meu inimigo, ele não é meu inimigo, né? Então é assim, eu não preciso ficar agredindo, eu só falo aquilo que eu sinto, eu não quero, e ele me ouve. Né? Então é assim, vice-versa também. Ele fala e eu tenho que ficar quieta e ouvi-lo, né? E é duro? Não é fácil não, né? A gente ser questionada por algum defeito da gente. Isso não é fácil. Dói na gente.
mas nós precisamos fazer isso sim, né? Amém. E Paulo também fala que esquecer das coisas passadas. Na verdade, esse tem sido um grande problema dos relacionamentos. Ressuscitar defuntos, né? Um defunto, quando você tira ele da cova, ele está apodrecido e isso cheira mal e vai causar um mal-estar. Quando nós lembramos de coisas passadas, erros, falhas, defeitos nossos, coisas que até já dissemos que foi perdoada, mas de vez em quando alguém puxa lá de trás para tentar se defender, como a pastora disse, como se ela fosse minha inimiga. Me defender do quê, meu Deus? Eu sou o protetor dela. Ela não tem que se defender de mim, eu preciso protegê-la. Ela é minha companheira. Eu não preciso me defender dela, porque ela é minha companheira. Eu não tenho para quem falar, eu tenho que falar para ela. É isso que nós precisamos entender. Então tem coisas que passaram que não é para ficar se relembrando, trazendo à tona, trazendo de volta, né? Esquecer é deixar as coisas passadas, aquelas áreas de privacidade, aquelas áreas que muitas vezes eram extremamente nossa, exclusivamente nossa, agora não é mais, tá? O teu celular, meu irmão, não pertence mais só a você, ele é da tua esposa. Ela precisa saber a senha do teu celular, se é que tem senha, tá? Ela precisa ter liberdade de acesso a ele, assim como você, minha irmã. Não existe privacidade. Ele está invadindo a minha privacidade. Um tem privacidade do um, que jeito? Como que se explica isso? Como que um vai se privar dele mesmo? Se nós somos um, deixa o homem, pai e mãe iniciar sua esposa, serão um só, um só. Quando eu quero privacidade, eu estou pegando esse um que Deus fez e rachando ele, fazendo ele dois de novo, levando a condição pecaminosa, porque foi isso que o pecado fez. O pecado separou o homem de Deus. Jesus veio para unificar o homem em Deus novamente. Quando eu provoco essa questão de divisão, de privacidade, de separação, eu estou implantando a raiz do pecado na minha vida, no meu relacionamento, na minha casa. Não existe essa condição de privacidade. Paulo diz que quem é casado, ele não manda nem no corpo dele. O meu corpo não me pertence. Meu corpo pertence a ela, né? Eu não mando no meu corpo, eu vou querer mandar no meu celular. Pois é. Vou querer mandar nas coisas, eu vou querer fazer coisas escondidas, eu vou querer tomar decisões sozinho, eu não posso fazer isso, porque nós somos um. Porque se eu tomar uma decisão errada e eu tomar a decisão sozinho, se você tem feito isso, você vai ter que escutar e vai ter que se calar, porque você não tem razão. Você não tem razão. Seja você esposo ou esposa, você não tem razão. Porque você saiu da tua casa para viver com uma mulher, com o teu marido, com a tua esposa, para vocês se tornarem um só. E agora você vem decidir as coisas sozinho. E quando dá certo, amém, menos mal. Mas quando dá errado, a coisa entorna. Aí tem que aguentar. E aí gera o quê? Muitas vezes gera até a separação. Então por que não compartilhar? Ela não concorda comigo, então vamos achar um meio termo. Se os dois caminham em Cristo, o projeto vem do coração do homem, a resposta vem da boca de Deus, vamos arrumar um meio termo, né? Mas os dois precisam realmente decidir, né? Se eu me esquecer daquela vida nossa de solteiro, você não é mais solteiro, você não é mais solteira, você é casado, você é casada, você tem alguém para prestar contas, você tem alguém para prestar relatório, você tem alguém para compartilhar a tua vida. Deu vontade do banheiro? Meu bem, espera um pouquinho, eu vou no banheiro. Misericórdia, pastor. Pois é, meu irmão. Pois é. Muitas vezes faz isso para os estranhos, mas não faz para os de casa. E depois não quer que as coisas aconteçam, né? Também Paulo fala de avançar, esquecer das coisas, fala que não alcancei, vou esquecer das coisas que ficaram para trás e vou avançar. É preciso avançar. Para avançar eu preciso, para eu não cair, não tropeçar, não cair no buraco, eu preciso olhar para frente. Então, esse olhar para frente já tira o meu olhar das coisas passadas, do meu passado. E esse olhar para frente me dá uma condição de deixarmos as coisas passadas, que
que são essas coisas que muitas vezes ressuscitam velhas mágoas, velhos ressentimentos. Significa também crescer, amadurecer, deixar aquelas coisas de menino, aquelas coisas de criança, aquelas coisas, aqueles tititi, aquelas conversinha, aquelas pendenguinha por causa de um papel de pirulito que não era a cor que eu achei que era. Por causa de um feijão que queimou. Por causa de um feijão que foi esquecido de colocar uma pitada de sal. Mas o saleiro está do lado, na mesa, na cara do miserável. E ele não enxerga porque ele quer arrumar uma pendenga para criar caso. Então eu preciso olhar para frente. Nós precisamos tirar o nosso foco dessas infantilidades, meus irmãos. Muitas vezes nós perdemos as bênçãos de Deus, o prazer da vida, por causa de picuinhas. Quando a gente não, graças a Deus, a gente não tem esse problema. E eu abomino esse negócio de tromba, de burro, eu não sei como é que vocês tratam isso, essa questão de ficar de cara amarrada com o outro. Pessoa chegar, pastor, faz 3 dias que eu não converso com meu marido, misericórdia. Dá vontade de mandar puxar a língua e cortar fora, porque não presta mesmo, não serve para nada. Eu não sei como é que vive com isso. A palavra de Deus diz: irai-vos, mas não pequei, não se põe o sol sobre a vossa ira, desvio da palavra, contenda contra Deus, gera incompatibilidade, gera problemas nas nossas vidas. Paulo diz que eu preciso avançar, deixar as infantilidades, deixar as discussões sem fundamentos, as conversas sem conteúdos, as conversas que não têm resultado, não têm conteúdo. Nós precisamos avançar, precisamos amadurecer a nossa vida, ter maturidade. Olhar para frente é ter um objetivo, não 2 objetivos, um objetivo. Agora nós temos um objetivo. Nós não temos 2 objetivos, não é o meu objetivo, não é o objetivo dela, não é a minha vontade, não é a vontade dela, não é o meu sonho, o sonho dela, o meu desejo dela. Isso não vai chegar a lugar nenhum, mas é o nosso desejo, é a nossa vontade, é o nosso querer. Quando você casou, te obrigaram a casar? Ou foi vontade dos 2? Pois é. É essa unidade de vontade, desejos e sonhos que precisam perdurar. Não é só no tempo da lua de mel, não. Ele precisa permanecer na nossa vida. Nós precisamos deixar os nossos interesses pessoais. Temos que viver de forma a agradar o outro. Se nós vencermos isso, nós vamos ser realmente compatíveis. Amém? Fala um pouco. Amém. Não, é que você está falando, nós somos um. Daqui a pouco. Paulo ainda fala também, por último aqui dessas curiosidades, Paulo fala em ter um alvo. Um alvo, qual alvo? Ele fala de um alvo. Ele fala pelo prêmio da soberana vocação de Deus. Qual é a tua vocação em Deus? Você é um chamado, escolhido, lavado, redimido pelo sangue de Jesus. Existe uma vocação de Deus na tua vida. Existe um propósito de Deus na tua vida. Você anda na direção do Espírito Santo. Então o teu alvo é determinado por Deus. O teu objetivo é propósito de Deus para a tua vida. Consequentemente, o teu cônjuge também caminha nesta mesma caminhada. Vocês precisam viver este alvo de Deus para a tua vida, precisam entender este alvo, buscar este alvo de Deus na vida de vocês, para que vocês possam viver esta compatibilidade agora não só mais do casal, mas nessa terceira dobra que Salomão fala lá em Eclesiastes, nessa terceira dobra aí que vem unificar as nossas vidas, né? Precisamos juntos ter um único alvo, mas que este alvo seja realmente de Deus para a tua vida, para a nossa vida, para que a prosperidade seja algo constante e autêntico na nossa vida. Porque eu citei o texto lá de Provérbios, que os planos vêm do coração do homem, mas a resposta vem da boca de Deus. E quando eu caminho no alvo de Deus, eu tenho a resposta de Deus, eu tenho o aval do Senhor. Nós precisamos entender a necessidade de caminharmos na dependência de Deus. Eu não quero falar muito sobre isso, porque a última palavra ela é focada neste tema, né? Os 2 para Deus, né? Parece que é nisso, né, pastor Adriano? Os 2 para o Senhor, a caminhada única do Senhor. Então eu não quero falar muito nisso. Eu quero também deixar só esse lembrete aí, para que o nosso alvo precisa realmente ser do Senhor na nossa vida. Eu quero dizer para você, quando o Filho de Deus decidiu dar uma oportunidade a nós, seres humanos,
em levá-lo a viver com Ele eternamente na glória. Eu creio que você tem essa esperança e você tem essa certeza em Jesus Cristo. Se você não tiver, você precisa ter essa convicção de salvação. Ele teve que entregar a sua própria vida, assim como aqueles que desejam viver essa vida eterna com o Senhor precisam entregar a sua vida ao Senhor, precisa abrir mão da sua própria vida. Este é um relacionamento eterno de Deus para conosco. Jesus entregou a sua vida, derramando o seu sangue por nós, para que nós pudéssemos viver este relacionamento com Deus. Mas para que eu viva esse relacionamento com Deus, não é suficiente apenas Jesus ter derramado o seu sangue, mas é preciso eu entregar a minha vida a Ele. Romanos 10:9 fala sobre isso, né? Se nós cremos com o coração que Deus ressuscitou Jesus dos mortos e confessarmos com a nossa boca, nós somos salvos. Então é preciso eu abrir mão da minha vontade, do meu querer e crer e me entregar totalmente ao Senhor. E entre o relacionamento de homem e mulher, para que seja um, precisa haver morte. Morte. Resignar é morrer. Jesus fala assim: se você quer ser meu discípulo, o que você faz? Negue-se a si mesmo. Ele não fala negar o diabo, não, negar a você. É sinal que nós somos pior do que o inimigo. A nossa carne é pior do que o diabo. Porque o diabo se expulsa, ele sai. A carne se expulsa, ela não sai. Se ela sair, você vai para o cemitério. O corpo vai para o cemitério. Então ela está pregada em nós. Paulo de mim, ai de mim, ai de mim. Né? Então, precisa haver morte no nosso relacionamento. Para que eu possa viver bem com a Gilmar, eu preciso renunciar ao meu eu, à minha vontade, os meus sonhos, o meu desejo. Quando isso acontece, com os dois lados, nasce um novo ser humano, 2 em 1, né? Gilmar e Cláudio, nós não somos mais 2, nós somos 1. E nós temos o selo de Deus na nossa vida. Então, daí em diante, passa a ser nossa vontade, nossos sonhos, nosso desejo, nosso propósito, nossa conta bancária, nossa dívida, né? Mesmo que ela demore mais no banho do que eu, a nossa energia, né? Não importa, somos 2. Se ela come mais do que eu como mais do que ela, ninguém está cobrando isso do outro, porque nós somos 1. A despesa da nossa casa é X. Quem consome? Nós. Né? Então nós passamos a ser 1 do Senhor. E eu estou lembrando agora de uma situação, né, que nós vivemos com um casal, que a esposa queria algo e o esposo queria algo diferente. E os dois não concordavam em nenhuma maneira desse sentido. Um concordava com o outro. E aí, brigando, né, com essa situação. Aí chegamos na casa dos dois. E os dois estavam orando, né? Orando para Deus resolver o problema. Exato. Só que ela orava para ele resolver do jeito dela e ele orava para Deus resolver do jeito dele. Aí nós falamos, né? Nós demos uma palavra ali para que eles abrissem a mão do sonho deles, né? Do sonho. Eu abri a mão do meu sonho e ele abria a mão do sonho dele. E orar para Deus, para o sonho de Deus ser realizado, mesmo que fosse contrário ao meu gosto, mesmo que fosse o contrário do gosto dele, né? E nós demos esse conselho. E o que aconteceu? Foi resolvido, né? A situação foi resolvida, foi uma bênção, foi maravilhoso. Por quê? Porque não foi feita a minha vontade, não foi feita a vontade do outro, do cônjuge, né? Mas foi feita a vontade de Deus. Então é a terceira dobra, né? Interessante que nesse episódio era uma situação de sair da cidade e ir para um outro lugar. A esposa não queria, o marido queria. E aí ela estava orando para ficar e ele para ir. E aí quando eles entenderam, eles abriram mão. Eles sofreram com isso, mas abriram mão da vontade dele para fazer a vontade de Deus. E os dois, nós oramos ali com eles abriram mão, nós entregamos isso para o Senhor. Aí eles entraram numa concórdia, porque havia uma proposta para eles saírem da cidade. Aí eles entraram num consenso e fizeram um voto com Deus, que se fosse da vontade do Senhor, que eles fossem para lá, então a proposta ia ser num valor X. E ela puxou que jogasse bem alto para ser impossível. Antes que eles fizessem a proposta, a pessoa que tinha convidado eles
fez uma proposta para eles 3 vezes mais no valor que eles tinham proposto para Deus. Aí o que aconteceu? Ele ficou radiante e ela ficou em paz, porque ela entendeu que era realmente a vontade do Senhor. Eles foram, não ficaram lá, ficaram alguns anos lá, voltaram, mas voltaram em vitória e hoje são uma bênção no Senhor. Quando a gente abre mão das nossas vontades para fazer a vontade do Senhor, mesmo quando as nossas vontades sejam diferentes, a vontade de Deus prevalece e Deus realmente nos honra de uma forma poderosa. Mas encerrando esta palavra, para que a gente quebre essa incompatibilidade, a gente precisa de algumas coisas, considerar algumas atitudes nossa dois, né? São coisas corriqueiras da vida que eu creio que você sabe, mas eu quero só relembrar. Nós precisamos, em primeiro lugar, nós precisamos ter respeito um pelo outro. Mesmo que sejamos diferentes e os pensamentos sejam diferentes, nós precisamos respeitar, aprender a respeitar um outro, né? Porque não adianta eu respeitar muito bem o pastor, não adianta eu respeitar muito bem o vizinho, não adianta eu respeitar muito bem o patrão, mas se eu não respeitar aquele ou aquela que vive comigo, a minha vida estará totalmente danificada. Então, precisamos considerar isso, nós precisamos respeitar, né? Precisa haver este cerco de respeito na nossa vida dois. Precisa também haver a valorização, né? Um olhar para o outro. Tem pessoas que vão falar, muitas vezes nós recebemos pessoas para conversar, ele só fala mal, né? Seja o marido ou a esposa, não importa quem seja aí, fala mal do cônjuge. Nós precisamos aprender a olhar os valores que essa pessoa tem. Nós precisamos aprender a olhar que esta pessoa depende de nós e nós dependemos dela. O que seria de mim sem a Judimária, né? Eu não vou arriscar dizer o que seria dela sem mim, que de repente ela fala assim, ô glória. Mas o que seria de mim sem ela? Então, ela tem um valor para mim. Apesar da gente ter afinidade, a intimidade, e a gente muitas vezes dizer para o outro exatamente o que a gente sente sem máscara, mas ela é a pessoa que nos ouve sem máscara. Quem que te ouve sem máscara e te tolera? Se não é aquele que vive com você debaixo do mesmo teto, come na mesma mesa e dorme na mesma cama. Então precisamos valorizar isso. E precisamos também ver a questão da cumplicidade. A gente precisa preservar isso. Tem coisas que são segredo nosso. Eu não tenho segredo para ela, mas nós temos segredos. E não vamos contar para você, pode ter certeza disso. Nós temos segredos. Isso é cumplicidade. Isso é o que estabelece a nossa união, que fortalece a nossa união. Ela olha para mim e fala assim, cara, você se acha o cara, né? Você é um banana, porque eu sei quem você é. Pois é, então. É bem isso. E os outros olham e falam assim, nossa, né? E ela fala, Isso é cumplicidade. E isso fortalece a nossa vida. E a questão da amizade também. Nós precisamos ter essa amizade. Eu não posso ter ninguém mais próximo de mim do que a minha esposa. Eu estou falando como eu, pessoa Cláudio. Eu não tenho amigos. Eu não tenho uma pessoa que eu possa abrir meu coração e desabafar. Quem eu tenho é realmente a irmã Judimária. E é com ela que eu conto. E é com ela que eu conto. Ela é minha amiga, ela é minha companheira, ela que chora comigo, ela que ri comigo. Isso é amizade, isso é bom. Mas para isso nós temos que investir. Toda planta precisa de água e de adubo. O relacionamento também. Então nós precisamos investir em carinho. Você tem investido em carinho? Irmãos, eu vou dizer uma coisa para você. Você que é homem, você não valoriza isso. Mas quando você sair na rua, voltar para casa, se você trouxer uma bala para a tua esposa, mesmo que ela não goste, e você falar assim, trouxe a bala que eu lembrei de você, né? Se você trouxer que ela não gosta, misericórdia também, né? Tanto tempo morando junto, você não sabe o gosto dela. Pois é. Eu não adianta querer trazer flor para a Judimária, porque não vai agradá-la. Mas eu trago um diamante negro. Eu trago um panetone. Não é verdade? Eu trago uma palavra de carinho. Chego em casa e falo assim, que saudade, meu amor. Isso é carinho, irmãos. Isso é investimento.
Não adianta você querer colher uma coisa que você não semeia. Ah, meu lar não vai bem, meu relacionamento não vai bem, minha intimidade não vai bem mesmo, porque você não planta nada. Invista em carinho. Em questão das mulheres, né? Muitas vezes o homem, ele não deseja eu amo você, ele quer atitudes nossas, né? Então, muitas vezes você tá nervosa com o dia, agitada com as crianças e tá tudo pegando fogo dentro de casa, mas a hora que ele chegar, se você dá um sorriso e falar que bom que você está aqui comigo, né? O que acontece? Com essa palavra ele já se sente alegre, feliz por ter voltado para o lar, né? Então são coisas assim. Agora você sempre receber de cara feia, falando fulano fez isso, ciclano fez isso, papapá, papapá, ele não vai querer nem chegar mais em casa. Um pôr o pé no portão já rende os cabelos até o que né? Então, quer dizer, nós devemos, assim, muitas vezes tem alguns homens que gostam dessa palavra, eu amo você, papapá, né? Mas tem, às vezes, a alegria, né? Você ser companheira, você ouvi-lo no dia a dia, né? Então, quer dizer, isso daí o homem gosta, não é verdade? Com certeza. Com certeza. Na verdade, o homem masculino, ele não tem necessidade de ficar ouvindo eu te amo, eu te amo, eu te amo. Mas a mulher tem, tá? Pode soltar no ouvido dela, porque isso aí vai mexer com o interior dela. Tá bom? O homem, as atitudes da mulher já demonstram o seu amor para com ela, para com ele, e ele não precisa ficar ouvindo isso. Mas a mulher, por mais que você faça, por mais que você cuide, por mais que você cerque, não deixe de dizer eu amo você, você é importante para mim, você é a coisa mais linda da face da terra. Dentre milhares e milhões de mulheres do mundo inteiro eu te escolhi, você é minha, né? Eu não te abandono, não te deixo jamais. É isso que a mulher quer, toda mulher quer sentir essa proteção, isso é carinho, tá? E também falar em educação e gentileza, puxa vida, né? Muitas vezes hoje em dia está tão escasso isso. Imagine o marido chegar e abrir a porta do carro para a esposa entrar, para não precisar nem colocar a mão na maçaneta. Isso é digno de zombaria, né? Pois é, mas isso é educação, gentileza, por favor, muito obrigado. E muitas vezes a gente vê relacionamentos sendo destruídos exatamente por isso, por causa de uma palavra de carinho, de afeto, de educação, de gentileza. Chega o vizinho, chega o pastor, trata na maior gentileza, vai embora a mulher no bico da botina, né? Não é assim. Se você quer realmente vencer essa incompatibilidade, se você quer realmente viver a bênção de Deus na tua vida, seja gentil, seja gentil. Nós às vezes quando vamos tratar de algum casal que tem problema assim, eu sugiro, eu falo, olha minha irmã, quando você for falar com o teu marido, tratar o seu marido, você fale como se estivesse falando com o pastor Cláudio. Ele cai na risada. E você, marido, quando for tratar a tua esposa, fala como se estivesse falando com a irmã Gilmar, tá? Tarefa para vocês essa semana. A gente volta no final de semana lá, eles estão sorrindo, alegre, feliz. Quando vê a gente já começa a dar risada, completamente diferente daquele clima antigo, né? Só que se não perdurar, na próxima semana esquece do pastor, esquece da pastora e volta tudo como era. Então, educação, gentileza, né? Palavras de gratidão é importante, tá? Invista nisso, tá bom? E finalizando, vida com Deus. Quanto tempo você tem gastado como casal, como marido e mulher, para estar junto na presença do Senhor? Orando, pedindo para Deus abençoar. Você orando pela sua esposa orando por você. Você está em luta, dificuldade, meu bem, por favor, ore por mim. A Gilmar está sempre orando por mim, geralmente quando a gente sai para o culto que eu tenho que pregar. Bem, ora por mim que a coisa está feia. E a gente vive assim, né? Eu sei que quando ela está lá no templo, ela está lá sentadinha, quietinha, está lá intercedendo por mim, ela está sofrendo mais que eu lá, né? Então é isso que a gente precisa, vida com Deus, né? Investir no reino do Senhor, na obra do Senhor. Este investimento resultará em uma grande colheita, uma grande colheita. Incompatibilidade, a gente vence com resignação. Incompatibilidade, a gente vence com respeito, valorização,
né? Cumplicidade, amizade, carinho, educação, gentileza e vida na presença do Senhor. Não esqueça, mulher, o muito falar, né, é como goteira numa casa que fica pingando, pingando, pingando e aquilo enfada. Então, o falar teu tem que ser na oração. Se você está vendo alguma coisa que não está certa, vou orar, o Senhor vai mover, né? E eu creio assim que essa é a vida com Deus. E você, por exemplo, eu não oro com meu esposo, porque o meu esposo, que é o chefe da casa, é ele que tem que chamar para orar. Para que isso, né, pastor? Não, tome iniciativa você. Ou o marido tomar iniciativa também, vamos orar hoje, mas estar sempre orando juntos. Eu creio assim, que essa desculpa de que eu não vou chamar porque é ele que tem que tomar iniciativa é uma desculpa de não querer orar. Quem quer orar, ele arruma um motivo para orar, né? Então, não adianta. Nós precisamos realmente colocar nossa vida aos pés do Senhor. Amém? Foi uma alegria para nós, foi um prazer. Eu gostaria agora de estar orando por você, nós estarmos orando por você, abençoando a tua vida, a tua casa, a tua família. Eu não sei qual vai ser o critério do pastor Adriano, tá? Mas se tiver questionamento, perguntas, eu não sei como o pastor Adriano vai fazer, mas consequentemente eu creio que vai ter uma oportunidade de chegar até nós as perguntas e aquilo que a gente puder responder, a gente estará respondendo. Amém? Queridos, agora você aí na sua casa, né? Pegue na mão do seu cônjuge para se tornar um com ele, né? Aqui nós estamos e faça essa oração. Senhor Deus, nessa hora eu quero ser um com meu cônjuge. Amém, Senhor, eu quero, Senhor. Em nome de Jesus eu peço isso. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, nós queremos abençoar a vida dos nossos irmãos, das nossas irmãs. Sim, Jesus. Eu quero abençoar a vida desses casais, ó Pai. Que, Senhor amado, geme e chora pela Tua glória, pelo Teu agir, pelo Teu mover. Senhor amado, aplana os caminhos. Viabiliza, Senhor, a Tua glória sobre a vida desses casais, restaurando vidas, restaurando casamentos, ó Pai. Trazendo paz, alegria, quebrando toda incompatibilidade, todo o espírito, ó Pai, de prepotência, de arrogância. Que venhamos viver aquilo que Paulo ensina em Filipenses, cada um considere os outros superiores a si mesmo, nada façais por contenda ou por vanglória. Pai, entrega, Senhor, a vida de cada um nas Tuas mãos. Eu quero abençoá-los, ó Pai, que a paz de Deus, que excede todo entendimento, venha guardar cada coração, cada mente, cada emoção em Cristo Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que o Senhor te fortaleça. Pastor Adriano, um abraço, meu querido. Tá? Muito obrigado aí pelo momento que você proporcionou para nós e obrigado pela confiança. E até amanhã à noite. Amém. Até amanhã à noite, se Deus quiser. Tá? Deus abençoe. Deus abençoe. Eu vou desligar o vídeo agora.